1h24, empresas têm sido condenadas nos juizados especiais cíveis por transferirem aos compradores a despesa com a remuneração dos corretores de imóveis. Mas quem paga a corretagem é quem vende o imóvel? Vamos saber como se proteger desse abuso na entrevista de Arthur Filho. 2 empresas foram condenadas pela primeira turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro por terem transferido de forma ilícita a comissão de corretagem do imóvel para a consumidora. Sobre este caso, nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito Tributário e Financeiro, Renato Aires Martins de Oliveira. Ô, doutor Renato, como está sendo o entendimento da Justiça quando construtoras e corretoras impõem o pagamento da comissão de corretagem ao comprador do imóvel? Eu encaro aquele repasse da obrigação de uma forma velada, que é o que acontece normalmente, e separa a situação daquela em que a construtora, a incorporadora, dá de forma transparente para o comprador a noção de que ele vai arcar com o ônus da comissão de corretagem. Normalmente se dá de forma velada. Nessas situações em que o comprador, na qualidade de consumidor, ele não tem ciência exata do ônus que ele está assumindo, né? Normalmente ele paga um preço achando que aquele preço é o sinal ou até parte do pagamento do imóvel, do valor do imóvel, e depois ele vai se dar conta de que aquele preço que ele pagou não foi, na verdade, deduzido do que ele tem a pagar. Então, nessa situação, está desmascarado que ele está pagando uma prestação, né, uma parcela que era de responsabilidade da construtora, da incorporadora, e essas ficam na obrigação de devolver a ele, às vezes até em dobro, se for demonstrada realmente a má-fé pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor que ele pagou. Agora, é possível também que em alguns ajustes, a construtora, incorporadora, ou até mesmo um terceiro, um particular do imóvel já construído, negocie com o interessado na compra do imóvel que ele vai assumir o pagamento da comissão de corretagem. Nesse caso não há problema, porque aí há uma voluntariedade, né? Há um conhecimento prévio do comprador e uma aceitação com aquela estipulação. O doutor Renato Aires, mas como o comprador fica sabendo que está embutido esse valor da comissão de corretagem? Então, uma hipótese ele comparar o valor que consta no instrumento particular que ele celebra na hora lá que ele vai e se interessa pelo imóvel junto com a construtora incorporadora, daquele que consta na escritura ou de promessa, na escritura definitiva de compra e venda. Então, a gente pode pensar num exemplo em números, né? Se no instrumento particular de recibo, né, que você vai lá no stand, se interessa para não perder o negócio, você firma lá na hora um instrumento particular, só tem força entre as partes. E consta lá que o imóvel, por exemplo, seria de 300 mil. Você dá 30 mil de sinal ou de garantia em cheques separados. Quando chega no momento de lavrar a escritura de promessa ou na escritura definitiva, consta lá com o valor do negócio 290 mil. Ou seja, 10 mil que você pagou, na verdade, não era para o negócio. 10 mil era para o corretor que estava intermediando. Isso é uma forma de você perceber que foi repassado para você, sem que você tivesse anuído a obrigação de pagar a comissão do corretor. E o correto seria a construtora repassar esse valor para o corretor? Isso, exatamente. Por quê? Porque quem tem a relação jurídica, né, com o corretor é a própria construtora ou a incorporadora. E a jurisprudência já é farta já em decisões nesse sentido, entendendo que o contrato de corretagem é firmado, na maioria das vezes, né, entre o proprietário e o corretor. Então, cabe ao proprietário o pagamento dessa comissão pelo sucesso da intermediação. O doutor Renato, qual é o percentual que o comprador do imóvel deve pagar na corretagem quando há o entendimento? A praxe é que a comissão incida no percentual de 5%, na base de 5%. Mas dependendo do valor do negócio, você pode negociar bases menores, de 2% a 3%, que também é usual. Essa é mais uma importância pela qual o comprador precisa saber que é ele quem vai pagar o valor da corretagem, porque ele, sabendo disso, tendo em mira essa informação, ele pode chamar o corretor e negociar com ele. Às vezes é um caso que o corretor não teve trabalho para
chamar, né? Muitas vezes é o corretor quem convoca os seus clientes para ir ao stand de vendas e conhecer o empreendimento e acaba ali fechando o negócio. Mas muitas vezes é uma pessoa que está passando na rua, vê, se interessa e entra. Nesses casos não se justifica que o corretor receba 5% ou 4%. Ele pode receber 2% ou 3%, mas aí depende da negociação que for feita com o comprador. O que é importante é que o comprador saiba que é ele quem vai pagar, para ele poder até, se for o caso, negociar essa base. E a justiça, quando o negócio é feito de forma ilegal, qual está sendo a interpretação da justiça, o Dr. Renato Aires? Tem várias decisões já dos tribunais imputando ao vendedor, né, aí seja construtora, seja incorporadora, a obrigação de assumir o pagamento da comissão de corretagem. Aqui, recentemente, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma decisão em que o Tribunal de Justiça obrigou tanto a incorporadora quanto a empresa que credenciava os corretores a devolver em dobro o valor pago a esse título, entendendo que seria uma cobrança indevida e se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso é importante guardar todos os documentos para poder comprovar quando se souber que foi lesado, é isso? Sem dúvida. Você tem um prazo de 5 anos, você precisa guardar os documentos e no prazo de 5 anos, se você se perceber de que foi lesado, você pode pedir a restituição do valor. Hoje em dia, é necessário levar um especialista para a pessoa que não tem prática, vai comprar o seu primeiro imóvel, ela não tem noção. Ela tem que levar um especialista para ler ou leva o documento até um advogado, que seja no caso, para poder não ter problemas no futuro, doutor Renato? É sempre bom poder contar com a ajuda de um advogado para olhar principalmente a documentação. Não tanto o contrato em si, o contrato de compra e venda, de promessa, porque é um contrato de adesão, ou seja, você não consegue modificar ali numa conversa ou num ajuste com o comprador, você não consegue mudar as cláusulas. Mas isso é o de menos, porque se contiver alguma ilegalidade ou abusividade, você pode ir ao Poder Judiciário e pedir a rescisão do negócio ou a adaptação dele conforme a norma legal. Mas é importante um advogado, um especialista estar presente para olhar a documentação do imóvel, do terreno. Muitas vezes, a gente tem aqui no Rio de Janeiro alguns casos emblemáticos de empreendimentos luxuosos que são vendidos e quando você vai registrar, cai em exigência um problema, uma pendência, porque o imóvel não está em nome da incorporadora ou da construtora, está em nome de terceiro. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário e financeiro, Dr. Renato Aires Martins de Oliveira, falando a respeito que construtoras e corretoras que imputam a comissão de corretagem ao comprador estão sendo penalizadas pela Justiça. Dr. Renato Aires Martins de Oliveira, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, tuas ordens.